Fala, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Muita paz e muita luz a todos. Sejam vocês todos muito bem-vindos, vocês de todo o Brasil e de todo o mundo. Gratidão imensa ter vocês aqui. Quero mandar um abraço para você, aonde quer que você se encontre. Que prazer estar com você. Quero agradecer às pessoas que nos ajudam, mandam ajudas para a nossa família, mandam ajudas aí para o nosso trabalho. Muito obrigado, gratidão imensa em nome meu, da Fabiana, dos nossos filhos, pelas ajudas de vocês. E eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, vocês todos que nos assistem, independente do lugar, da hora, da circunstância, vocês estão sempre aí nos doando suas atenções, nos ajudando. Que prazer ter todos vocês. Sou imensamente grato, né? E eu quero convidar vocês a mais um vídeo dos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Eu já ia repetir o nome do primeiro canal. E eu quero convidar vocês a mais um vídeo de questionamento, mais um vídeo aí, eu já gravei mais de 1000 vídeos. Embora tenhamos aí, se eu não me engano, uns 700 vídeos disponíveis, né? E essa é uma jornada de questionamento. Eu faço esse trabalho, como eu já expliquei, não é para você, digamos, tirá-lo como a sua Bíblia, como o seu, digamos, material obrigatório digamos, de seguir, né? Para seguir. Faço um trabalho onde eu exponho minhas experiências, algumas descobertas, porque é lógico que muitas coisas que eu sei, muitas coisas que eu vivencio, me reservo a guardar no meu âmbito íntimo, né? Na minha particularidade. Mas as coisas que eu acho e vejo que são benéficas e podem ajudar as outras pessoas, eu faço, eu compartilho com o maior carinho e com o maior respeito. Desde já deixando claro para todos vocês que eu faço esse trabalho para pessoas que realmente têm vontade e querem buscar aprender através de si, usando suas energias e suas forças, e não seguindo este trabalho ou utilizando como uma Bíblia ou como um dogma a seguir, não. Eu apenas dou toques, eu ensino vocês a questionar, a buscar com suas próprias forças, dando a vocês alguns tópicos obrigatórios, para que vocês descubram um universo gigantesco disponível a todos vocês. Por exemplo, esses toques obrigatórios, o não seguir religião, não estar ligado à religiosidade, a não estar ligado ao apego da terra. Então, esses são toques obrigatórios, para que você possa descobrir uma imensidão no universo, né? E eu utilizo muito o e-mail de relatos para ler, né? E eu vou dizer para vocês, são maravilhosos os relatos que eu recebo, que eu leio, porque através do e-mail de relatos é um feedback do trabalho, e eu vejo até quando e onde esse trabalho energeticamente está chegando até as pessoas. Pois nós vivemos numa realidade que não é verdadeira, é ilusória, é tudo ilusão. E nós já nascemos programados para já morrermos, né? Nós já nascemos para desgastarmos nossos corpos automaticamente ao ponto deles se desfazerem, de nós deixarmos de existir, pois uma outra realidade muito maior nos espera. Então esse trabalho é um trabalho onde eu compartilho minhas experiências até ao ponto que eu sei que vai estimular vocês a buscar as suas próprias experiências, a buscar suas próprias descobertas e revelações dos seres cósmicos para todos vocês.
Esse é o meu trabalho, né? E hoje, Fabiana, e hoje eu quero falar com vocês, hoje o meu vídeo é o mundo dos sonhos, né? O mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos. Quem não sonha, né? Quem não sonha? Eu sonho, vocês sonham, nós sonhamos, todos sonhamos, né? E muitas vezes nós atingimos esferas de outra realidade muito importante. Hoje eu tenho alguns relatos, né? E o interessante é que ontem à noite eu estava meditando no plano astral, conversando com alguns seres, e esses seres chegaram em mim e disseram: olha, queremos que você fale sobre o mundo dos sonhos. Eles precisam de mais toques, mais observações para eles entenderem quando eles estão aqui, quando eles vêm para cá. E eu já tinha um e-mail de relato já preparado para poder ler. E hoje conversando de coisa assim, tranquilo, né? Conversando com o Fabiano. Fabiano, poxa, eu tive um sonho hoje. Aí, qual foi o teu sonho? E o sonho dela, eu disse, olha, interessante. Muito interessante. E serve para que muitos de vocês utilizem como base das suas pesquisas pessoais. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. E Fabiana me contou o sonho dela e eu falei, poxa, os relatos da Fabiana, da Marcela e do Michael, eu, de uma certa forma, ouço pessoalmente, e os de vocês eu tenho o prazer de ler no e-mail de relatos, né? Que sonho foi esse que você teve hoje à noite? Então, boa noite, pessoal. Um beijo pra vocês, né? Mais pra frente aí eu vou dar uma aparecida, porque fica parecendo só minha voz, né? A Fabiana tá parecendo um Espírito Santo. Ela tá parecendo um espírito. Você não vê, mas ouve, né? Mas eu vou, mais pra frente eu vou dar uma aparecidinha aí por aí. Mas o que eu tive de experiência, assim, que eu tava em... Não é muito longo, né? Não, mas foi muito importante. Vai ajudar-nos né? a ler, a fazer a leitura energética, né? É. Vai lá. E eu lembro que eu estava conversando com algumas pessoas, né? Estávamos reunidos em algum lugar, parecendo uma sala de uma casa, de algum lugar, né? Parecia uma sala de uma casa. Isso. Era grande a sala? Era grande. Como se fosse um salão. Uma sala grande. Não chega a ser um salão certo. tão grande, mas parecia ser uma sala ali com algumas pessoas. Não devia ter mais de umas 8 pessoas. A gente tava conversando entre poucas pessoas, né? Sim. E a nossa conversa é que eles estavam falando, eu os questionei, né? Falei assim, nossa, a gente já está... Você questionou quem? As pessoas que Eram pessoas normais, pessoas humanas? normais, isso. Ah, tá. E aí eles falaram assim, houve a mudança, né? Você perguntou o que mesmo? Eu questionei, Sim. falei pra eles assim, porque existe algo muito mais extenso, porém eu só trouxe essa pequena lembrança, né? Porque você sabe que existe muitas coisas que os eus maiores não permitem que você traga tudo, né? Não, é verdade. Eles só permitem, você só traz aquilo que eles permitem. Com certeza. E eu me lembro de eu já estar questionando, né? Falando assim, nossa, mas a gente já está no outro lugar. Aí eles falaram assim, estamos, já houve a palavra que ele usou, foi assim, já houve a mudança. E aí eu falei assim, eles falaram assim, olha, você sabe que não existe vírus, né? Não existe vírus. Esse é aquela do Ciclopes lá, do um só? Isso. Esse da dimensão, ela veio bem antes. Então conta pra nós. E depois dessa dimensão que eu estava lá no... Então conta. Você quer que eu conte tudo? Eu quero que você conte tudo. O pessoal adora ouvir você, Fabiana. O pessoal gosta de ouvir você. Falei, mas peraí, tá faltando Ciclopes aí? Onde entrou o Ciclopes? Conta tudo, pô. Não. Nós temos aqui a noite inteira pra fazer o vídeo. Ai, conta toda a experiência. Senta aqui. Marcelão, senta aqui. Meus negócios, não, eu sei, mas senta aí. Cuidado, são de meus coisas aí. Senta aí.
A prosa do mineiro, ela é longa, e a prosa do mineiro, uai, ela é... Pô, tá, se conta tudo, né? Ai, Conta ai. pra nós aí tudo. Você tá pulando lá pro finalzinho, você tá, porque, você tá olha- pulando pra bandeirada final da corrida, pô. Vamos contar a corrida inteira. Não, mas a questão é que Ah. eu fui pra dimensão do espelho, Sim. certo? Eu estava lá com seres gigantes, altos, humanoides, porém alguns deles tinham um olho só na cabeça, Um olho aqui na testa, assim. isso, na testa. Mas o olho era igual ao nosso ou ele era maior? Tinha Era alguma que- maior, tomava conta aqui da testa, quase Era toda. gigante o olho? Era gigante. Certo. E eu lembro que a gente estava conversando e eu estava entre eles. Nós não estávamos com medo e nem nada. Eu e nem outras Tava pessoas. tudo tranquilo. Tava tudo tranquilo. A gente estava conversando, certo? Lá. E aí tinha esses seres, né? A gente andava um pedaço grande, assim, parecia um caminho, sabe? A gente ia conversando. E aí logo eu me vi dentro de uma casa, parecia uma casa, só que essa casa era um tamanho para eles, adequado, porque eles eram gigantescos. A casa era proporcional pra eles. Para eles. Era a casa deles. A casa deles. E ali eles estavam ali fazendo coisas como a gente faz aqui, arruma uma coisa aqui, arruma outra coisa ali, entendeu? Tava uma coisa assim, mais ou menos, né? Normal. Nada de coisa surreal. Por isso que eu nem queria contar essa parte, né? Não fazia. Não é interessante. Você tá que nem o Michael. Michael, qual a sua experiência? Não é nada, não. De repente Mas ele não conta aquelas é- coisas. Não, mas a do Michael aí você não quer falar, né? Porque Vai, o mas Michael conta aí é a sua. surreal as coisas Não, dele, conta né? a sua aí. Então, e aí logo depois que eu estive com esses seres... Ciclopes. Ciclopes, né? Sim. Eu já me vi dentro dessa sala grande e tinha algumas pessoas, mas aí já não tinha esses seres mais. Eu Certo. estava com pessoas normais, como... Normal que eu falo? Humanos. Humanos, né? Como nós aqui, Sim. né? Porém, não era um tamanho normal. Eu tava mais alta, mas lá eles eram humanos. Sim. E ali eu lembro de eu estar questionando, eu já me lembro da parte de questionamento, eu não me lembro como começou a conversa, entendeu? Nós já estávamos no assunto. Então eu falei para eles, nossa, nós já mudamos. E aí eles falaram, já houve a mudança. E aí um deles falou para mim, olha, não existe vírus, você sabe disso. Isso é um período de adaptação. Tudo que nós mudamos de lugar, eles falam um lugar, não falaram o nome, não deram o nome. Disseram um lugar que agora quem se adaptar vai ficar. Quem não adaptar vai embora. Entendeu? Então eu falando assim, nossa, mas então a gente já mudou. Então eu entendi que nós mudamos de planeta. Já você houve sentiu isso. a mudança do planeta. Certo. Porém, existe um longo período de adaptação. Por isso que as pessoas estão tendo que usar máscara, tá difícil a respiração. Eles falam que tá criando um novo normal. Um novo normal. Que tipo assim, não é exatamente. normal, mas é um novo. Isso, um período de adaptação, Certo. entendeu? É como se você mudasse, por exemplo, daqui, vamos pôr, lá para os Estados Unidos. Você não tem um período de adaptação? Sim. Se você não se adequar lá, você volta, não é? Só que Sim. lá não tem volta. Então, quando eles disseram, olha, é um período, quem conseguir vai ficar. Quem não conseguir, aí vai embora. Entendeu? O vai Entendi. embora deles é morrer, Sim, né? vai Porque ser tirado. o planeta é hostil, entendeu? Por isso que está tendo essa dificuldade toda, essa coisa das pessoas estar passando mal e tudo, porque é hostil, né? É algo que ela tem que se adaptar. Então, foi isso. E lá nesse lugar que tava os ciclopes, estava tudo de boa com as pessoas. Sim, eles andavam entre as pessoas. Seres da dimensão do conversavam. espelho são de boa com os humanos, tá? Sempre foram. Eles têm outros interesses humanos, eles veem de uma forma diferente. E o que você sentiu isso na sua leitura energética? Que nós estamos talvez em outro já planeta? Olha, Você sabia que muita gente tem essa leitura
muitos falam assim, pô, Marcelo, eu acho que a gente já está num novo planeta. Eu acho que essa mudança, tudo veio para modificar, tirar nossa atenção também, desfocarmos, enquanto nós estávamos sendo transferidos de planeta e nós não percebemos. Então, tem uma grande massa de pessoas do trabalho que tiveram contato no astral ou em sonhos e se eles relataram isso, que já houve a mudança, já estamos num outro planeta. Sim, Não, e mas teve um cara que ele é esperto, né? Olha a inteligência do cara, né? Eu não afirmo nem que sim, nem que não. Vocês têm que fazer a leitura energética. Fabiana mesmo sabe, né, Fabiana? Eu sim. não dou resposta para ninguém. É você quem vai buscar. Da mesma maneira, eu estimulo aqui em casa, não é? Com se você quer, você vai buscar e você vai saber por si só. Teve um cara que falou, pô, Marcelo, eu tô pegando mais ou menos alguma coisa. Deixa eu entender. Você disse que você iria para Nin, a nova terra, e esse trabalho não que esse trabalho continuaria lá. Marcelo, mas nós estamos em Nin, você está no trabalho, você está continuando esse trabalho e você está em Nin. Então fica elas por elas. Eu acho que eu estou pegando a sua. Você disse, eu vou para Nin, vou continuar esse trabalho de despertar de uma maneira diferente. E você, se nós estivermos em Nin, você está em Nin. E você está fazendo o trabalho que você outrora estava. Então existe uma interpretação um tanto quanto uma dupla visão, né? Então você tá indo do mesmo jeito e continuando esse trabalho. Acho que eu tô começando a pegar um pouco da forma que você passa seus vídeos e suas mensagens. Porque na realidade você não dá o peixe, você ensina a pescar. Então tá havendo algumas mudanças e um cara ainda colocou para mim assim: Marcelão, você tá doente, né? Você tá doente e você é uma pessoa que não seria talvez essa doença no seu, digamos, fígado, que você já está resolvendo uma mudança energética ou vibracional para sua paranormalidade em um outro ambiente, uma outra realidade, um outro mundo? Então, como você está falando, existe uma grande massa pensando, analisando, utilizando aquele pare, pense, reflita e analise. Porque muitas pessoas têm relatado que sentem que houve uma mudança de vibração energética, como se o ar mudasse, como se a energia mudasse e tudo mudasse. Então, aquilo que eu falo, pare, pense, reflita e analise, é muito forte e é complexo. Então, por isso tem muita gente que não aguenta seguir esse trabalho. E uma coisa interessante é que quando o relato ele é forte, ele é consistente e ele é digno de ser pensado como esse da Fabiana, que está totalmente coerente com as linhas de raciocínio e de leituras energéticas do trabalho, é muito interessante compartilhar. É por isso que eu falei para ela, pô, compartilha. Não, mas é simples. É simples, mas é carregado de uma energia que você não imagina quantas pessoas estão precisando do seu relato, não foi? Sim. Há um tempo atrás, há Sim, uns dias atrás, até eu tinha conversado com o Michael, né? E ele falou pra mim, ele fez só um comentário comigo, ele falou, mãe, eu tive uma experiência, mas aonde eu tava não é igual aonde era. aonde ele costumava O ir. astral tá diferente, né? Aí eu falei, diferente, meu filho? É diferente, mãe, tá diferente, não tá igual. Não é o mesmo lugar. Eles mostram que é o mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, mudou. E aí, quando ele falou isso, né, eu fiquei pensativa, né? Eu pensei, poxa, se mudou o astral, então mudou alguma coisa aqui também. E aí você começa, né, a ver tantas coisas que tá acontecendo diferente, né, coisas igual agora, coisas assim que é até inexplicável, né? E aí você começa a refletir. Então, onde eu estava, eu acredito que teve muito mais, aconteceu muito mais, ou eu ouvi e falei muito mais. Sim, Porém, o que eu trouxe era para realmente me dar uma estabilidade ali na minha consciência, sim. entendeu? Uhum. Porque o que eu escutei, né, e que eu entendi, que eu trouxe, que realmente não tá igual mais, acabou. Não tem volta, entendeu? Agora já foi o que tinha que ser de ir. Eu Então, tava com um ser essa noite, ele falou assim: olha, fosse você,
eu voltaria a fazer suas musculação, seus treinos, não se importaria com o seu problema no fígado, não. Volte a treinar, fazer seus exercícios, volte ao normal, porque na realidade nós temos grandes propósitos e metas com você aqui ainda. Então você não vai morrer. E até uma coisa que ele comentou comigo, que interessante, que até você tinha comentado comigo há uns tempo atrás, né? Que realmente as pessoas que estão morrendo do vírus é aquele negócio, quando é para morrer, vai morrer. Então, peraí, se eu pegar o tal do vírus, eu vou morrer. Porque eu tava nessa, pô, sou do grupo de risco, pô. Ele falou pra mim, cara, tu temos planos futuros com você. Só vai morrer quem já é para morrer. Tem pessoas que vão pegar esse vírus e não vai acontecer nada. Mas aquelas que pegarem e morrer, porque elas estão sendo retiradas. Chegou o momento delas serem retiradas, passar a foice e retirar aqueles que não são mais compatíveis. E isso inclui crianças, porque crianças, às vezes, nos loops, não são crianças, são já adultos. Então ele disse para mim, olha, volte ao normal, faça as coisas que você sempre quis fazer, não se preocupe, porque na realidade o que está acontecendo em você é uma adaptação energética para planos futuros que nós temos com você. Então ele falou assim, olha, essa histeria, esse medo das pessoas, quem for para... Pessoas pegarão, se não for elas, a hora delas irem, elas vão passar por isso tranquilamente. Agora, aquelas que forem para ir embora, a foice vai comer mesmo. Não adianta esconder, não adianta se ocultar, não adianta correr, porque chegou o momento delas serem retiradas deste mundo e nada vai fazer elas ficarem aqui, porque o comando que controla este mundo não as quer mais. Tá, deixa eu só corrigir uma coisinha aqui que eu falei. Tá. É porque, assim, para as pessoas entender, não é que ele, quando ele disse para mim, pessoal, que não existe o vírus, não quer dizer que não existe o vírus. Não é um vírus, é um período de adaptação, porque o planeta tem essa como que fala, não é vírus que é para falar, mas algo que tá no ar e que as pessoas estão pegando e não estão conseguindo se adaptar, entendeu? Existe as que conseguem. É como se eles criassem um novo, digamos, uma nova configuração biológica e aqueles que não se adaptam à nova configuração biológica, eles vão morrer. Ela é existente já. Pois é. E aí, como nós viemos... Estamos quer adaptando. Dizer que você quer dizer uma nova característica biológica para uma nova realidade? Exatamente. Então, é existente, ela existe, tá, pessoal? Existe. Porque senão se eu falar que não é vírus... Não, mas eles entenderam, não é possível. Pessoas, não, mas eu já vi muitas pessoas falando que o vírus não existe. Ele existe, existe uma unidade biológica... Isso, algo que estava lá nesse lugar. Essa unidade biológica, quem não for, digamos... se adaptar a ela. Exatamente. Por exemplo, se eu for daqui para um país ou para qualquer vou lá para a África. Aí eu chego na África, lá tem organismos. Porque o pessoal pensa o seguinte, o pessoal pensa que o vírus você vai criar anticorpos para ele e você vai ser imune. Mas na realidade eu entendo o que a Fabiana quer dizer, que seria uma unidade biológica que vai reconfigurar e simplesmente não é a criação de anticorpos no organismo. Porque eu já disse que a ciência, ela mente. Seria o seu corpo, que seria um vírus ou uma unidade biológica que entra e reconfigura o teu corpo para uma nova realidade. Mas se o teu corpo não foi criado e seu contrato não é para isso, o vírus, em vez de você ser reconfigurado, ele vai te matar, te tirando, exterminando dessa realidade. Criando um novo aspecto biológico humano, sem a humanidade entender, sem a ciência falar exatamente o que é. Então essa imunidade automática não seria uma imunidade, mas seria uma reconfiguração biológica dos corpos para uma nova realidade. É isso que você quis dizer, não é? Isso, E aí depende muito, né? Vai do contrato. Então o vírus é uma reconfiguração para uma nova realidade. Sim. Então muitas pessoas têm me relatado isso, né? Tem me relatado, e o Senhor falou para mim, pô, volta a tua vida ao normal, segue tua vida, porque se tu pegar...
Se não for o teu contrato e nós temos muitas coisas para você, você não vai embora. Então, se somente vai embora realmente quem faz parte da colheita. Existe uma colheita. E essa colheita não adianta você se esconder, não adianta você correr, porque ela vai acontecer. Então ela vai te pegar aonde quer que você esteja. Então, assim, não é aquela questão de tipo de medo, é a questão de tipo, simplesmente está sendo limpado e varrido a terra de pessoas que não é para estar numa nova fase dela. Porque o mundo está parado. Então, tipo, você vê pessoas, tinha uma idosazinha de 100 anos, né, que venceu ao vírus, a idosinha comemorou tomando uma gelada, né? A mulher de 100 anos, rapaz, com a garrafinha Pra você gelada ver só, que passou ela 100 anos de idade, venceu lá e tá só, né? Então você vê que existe. Porque o que você vê na campanha massiva das televisões, por exemplo, a rede de esgoto, né? Isso eu tenho fontes dentro da rede de esgoto. A Globo, vou falar a Globo, estava quebrada. A Globo está ganhando bilhões de reais promovendo a campanha do medo. A Globo se safou da crise econômica. A Globo nunca esteve tão rica enquanto ela está agora, porque essa campanha massiva de medo fez com que publicitariamente a Globo saísse do buraco e tá queimando dinheiro, assim, ó. Tá ganhando, queimando dinheiro, de tão rica que tá ganhando. Então, por isso as televisões focam massacramente em cima disso, porque eles estão ganhando muito dinheiro. Então a campanha do medo foi o que o Ser disse para mim, falou, olha, volta a tua vida normal, porque faça seus exercícios, o problema do seu fígado a gente vai resolver, isso vai ser reconfigurado, vá, siga a tua vida normal, porque na realidade nós estamos trabalhando em cima de tudo isso, isso vai se resolver. E se você não estiver na colheita, você pode ter certeza, você vai ficar tranquilo. Você pode pegar 50 vírus. Se não for, se você pertencer ao grupo que esse vírus foi determinado para ser tirado, você vai embora. Não adianta. Então pode ser novo, pode ser idoso, criança, vai morrer. Porque não é uma questão de doença, é uma questão espiritual. São os controladores do outro lado que estão retirando aqueles que não são mais compatíveis com os planos deles. Então, né, até falou, ó, volta a sua vida ao normal. E siga a sua vida, porque na realidade, se vocês não estão na lista de colheita, vocês não vão ser colhidos, retirados daqui. Né? Então, onde eu falo para vocês, é interessante, a sua experiência traz muitas respostas para muitas pessoas que estão vivendo na base do medo. E aí, estamos no novo mundo ou não estamos? Você que me assiste. Eu sei, mas eu não respondo, eu não dou o peixe para você. Ensino você a buscar informações, como por exemplo, Fabiana tem meditado bastante, não é, Fabiana? sim. Buscado muitas informações. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer a série da Dimensão do Espelho. Eu quero dar para vocês de antemão uma notícia. A Terra original praticamente ficou vazia. O que nós chamamos de dimensão do espelho, eu vou só dar, isso é um spoiler. A dimensão do espelho, hoje, ela é num outro lugar. Lembram quando eu disse para vocês, há uns tempinhos atrás, que os seres da dimensão do espelho estavam fazendo até esqueci a palavra que eu usei, uma aliança. Estavam fazendo uma aliança com o Jeová, os draconianos, os greys reptilianos. Lembram que eu disse para vocês? Eu disse assim, ó, olha, meus amigos, os seres da dimensão do espelho, que outrora, em outras épocas, eram inimigos de Jeová, estão fazendo uma aliança. Sim, houve essa aliança. E essa aliança levou toda a dimensão do espelho, todos, carregou a Terra original em habitantes para Nin. Então Nin, ela foi dividida em várias partes e os alienígenas disseram, olha, nós vamos criar uma parte dimensional e essa parte nós vamos alojar vocês aqui. Por quê?
Porque os seres da dimensão do espelho, que são seres da Terra original, que são seres primitivos, não aceitaram as condições cósmicas de que uma outra raça ou civilização venha a ser tutor daquele planeta e daquelas raças primitivas. Ou seja, antes nós tínhamos os Pleiadianos primitivos, que eram os tutores da Terra original, ó, de eras cósmicas, mas eles cagaram no pau e venderam a Terra, digamos, permitiram com que a Terra original fosse usada como base de espelhamento para um outro mundo, que é essa Terra holográfica em que nós estamos. Então, os seres que estavam, todos se encontravam, vou dizer todos, até quem se encontrava escondidos ou ocultados, houve-se uma grande aliança. Inimigos se tornaram aliados, num propósito que ficou bom para todos. Então, eu digo para vocês, os seres da dimensão do espelho não aceitaram que uma outra raça viesse a orientá-los, a cuidar deles, a, de uma certa forma, administrar ali as coisas, ajudando-os numa evolução cósmica. Não aceitaram. Disseram não. Ou nós seremos um planeta, mesmo que primitivo, nós vamos ser um planeta independente, mas nós não queremos ser planetas, digamos, federados a uma aliança cósmica. Então, o que aconteceu? Jeová, um grande ser muito inteligente, muito sábio, junto com os Greys e aquela aliança que eu sempre disse, ofereceu a eles um lugar só deles, acoplado junto, fazendo parte do planeta Nin. Então, aonde eles vão ter a mais liberdade de interagir com os habitantes de Nin. Então, os habitantes de Nin verão mais os seres da dimensão do espelho, eles estarão mais presentes. Às vezes você vai estar dormindo, eles vão estar dentro do seu quarto, ou aonde quer que você se encontre, você vai ter mais visões. Os seres da dimensão do espelho irão, de uma certa forma, interagir de uma forma muito mais ampla. Lightning. Ou será que nós estamos num novo planeta? E você, o que você me diz? Para Fabiana, nós já estamos num novo planeta. Foi feito de uma forma tão sublime que ninguém percebeu. Todo mundo acha que está no mesmo lugar de sempre. Mas será que os extraterrestres são tão astutos, tão fodas ao ponto de mudar uma civilização que dorme, acorda de mundo, de planeta e eles nem percebem? Nem percebem. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para vocês vasculharem o mundo dos sonhos. Porque no mundo dos sonhos vocês vão receber muitas respostas. Porque no mundo dos sonhos é o mundo da realidade. Porque os teus corpos são feitos para chegar num certo momento, ele ter que mudar de dimensão. Você vai dormir, o teu espírito vai para a verdadeira realidade. Será que nós estamos num período de adaptação que pode durar 10, 20, 30 anos ou pode durar um ano para que tudo seja reajustado e essa nova realidade desapareça, essa atual realidade que acreditamos desapareça? Por exemplo, não seria talvez 2021, 22, 23 ou algum dia nós acordarmos e nós, tipo, o que é isso? O que aconteceu? Cadê o sol? Cadê as estrelas? Cadê a lua? Cadê, digamos, as árvores? Como está tudo diferente? Por que está assim? Por que nós somos diferentes? O que aconteceu que eu dormi e acordei numa outra realidade? Então, assim, será que nós estamos vivenciando isso? E como eu disse para vocês, eu tenho dito, nós estamos num período em que os próprios dominadores, no momento final de configuração, vão retirar aqueles que não são compatíveis. Retirar como? Expulsar, mandar embora para o cosmos. É por isso que eu estou batendo tanto no pé para vocês
não terem religiosidade, para vocês entrarem no estado neutro, de neutralidade. É isso que eu tento mostrar e falar para. Bom, meus amigos, voltei, tive uma queda na internet. Tive que reiniciar tudo de novo, mas a gente continua no ponto que eu estava falando com todos vocês. Então eu tenho feito esse trabalho, né, para que vocês entendam o que eu estou dizendo, ao ponto de vocês trabalharem e buscarem dentro de vocês as respostas. Eu não estou batendo nesse trabalho, eu não estou dizendo que esse trabalho não é 1 mais 1 igual a 2, não é o 4 mais 4 é igual a 8. Esse trabalho que vocês estão acompanhando é um trabalho mais diferente de todos os trabalhos que vocês já viram por aí, porque é um trabalho que vai forçar você mesmo a buscar, a trabalhar, a interiorizar-se, entrar dentro de si e buscar as respostas. Então não é um trabalho que você compra um livro e está lá todo um script, certo? Ou você vai ver uma palestra de exatas. Não, eu faço um trabalho de paranormalidade. E eu estou ativando a paranormalidade de vocês. Eu estou aguçando a forma de vocês buscarem. O meu pagamento, pô. Vocês já acham que tudo é de graça? Vocês têm que mostrar para mim que vocês vão atrás das respostas. Então, por isso eu não posso dar tudo de mão beijada. Vocês têm que buscar por vocês também. A forma de vocês me pagarem é vocês aplicarem e, com força de vontade, buscando os conhecimentos que vocês estão, digamos, com propósitos de obter. É um trabalho. Esse trabalho é o trabalho mais paranormal que vocês nunca viram outro igual. Porque aqui realmente a gente vai aguçar, fazer você buscar dentro de si. Então, no mundo dos sonhos é onde vocês vão buscar as respostas. Lembram quando eu fiz aquele vídeo daquele roqueiro da banda lá que ficou em coma? E vocês vão ver que muitas pessoas estão relatando que seus comas são estranhos, né? Teve um médico brasileiro que disse que ele estava delirando em um lugar no período de coma, que ele via grandes besouros andando para os lugares, subindo, passando, e aquilo era aterrorizante. Grandes besouros que arremessam o quê? Arremete o quê? Arremete aos insetoides do plano astral. Sim, e aquele roqueiro lá que disse que conheceu Satanás e que Satanás não era tão legal quanto ele imaginava e que tinha uma mulher e essa mulher o transformava igual ao Jabba, né? O Jabba do Star Wars, o Jabba é aquele lá, aquele gangster cósmico, galáctico, né? Eu recebi um e-mail de uma amiga, né, que mandou assim pra mim, né? Feedback de vídeo, tá lá no título do e-mail. Vi 2 seres como o Jabba, né? Então ela mandou assim pra mim. Boa tarde, meus amigos Marcelo e Fabiana. Olá, Michael e Marcelo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero compartilhar com vocês uma coisa. Hoje eu revendo esse vídeo. Qual vídeo que ela estava revendo? Encontro com o nosso eu superior, lembrança de meu lar cósmico, né? Ela escreveu da seguinte maneira: na parte que você faz a leitura de notícias em que um médico e um músico relatam ter visões com o diabo, um deles diz que se viu como Jabba, né? Marcelo, Jabba, eu não... ela coloca, né? Um deles diz que se viu como Jabba. Eu nem sabia do que se tratava a aparência desse ser, mas quando você fala, Marcelo, que você está parecendo esse tal Jabba, kkkkkk. Agora que eu tô mais parecendo com o Jabba. Oh, meu pai do céu, por que eu fui rapar a cabeça? Agora que eu tô parecendo o Jabba, né? Vamos lá. Marcelo, mas quando você fala, Marcelo, que você está mais parecendo esse tal Jabba, né? KKKKK, me despertou curiosidade de pesquisar, pois só vi um filme de Star Wars e não tinha esse ser, não que me lembre. Então, buscando no Google, quase caí para trás. Meus irmãos, eu vi 2 seres desses
no ano passado em Astral. No sonho, eu estava andando por lá, por um lugar meio desértico, mas de terra batida, céu cinza escuro, e lembro que não estava só, mas não lembro quem estava comigo ou a sua fisionomia. Então, a cerca de 50 metros, eu vi uma árvore muito alta e presa em um galho altíssimo, uma espécie de balanço desse simples, de 2 cordas e uma tábua. E nesses balanços, sentados lado a lado, estavam esses seres. Um deles, que era cinza, estava do lado direito, de frente para mim, e o outro, que era meio roxo, estava de costas para mim, mas do meu lado esquerdo do balanço. Na época, eu os comparei com o Geleia, do Caça-Fantasmas, kkkkk, mas eles tinham umas peculiaridades, tinham mais dobras como o boneco da Michelin, e tinham espinhos como umas varetas que saíam das pontas dos dedos da cauda e de alguns lugares do corpo que pareciam verrugas. Sabe quando alguém tem uma verruga grande que sai um fio comprido de cabelo? Era tipo assim, mas parecia um graveto comprido. Não sei o que houve, mas quando cheguei bem perto, eles se transformaram em 2 bebês rolando no chão. Quando os vi até então eu estava de boa, mas quando do nada vi os bebês no chão e olhei em volta e não vi mais os seres, eu acordei aqui. Para vocês terem uma ideia, ela continua. Também vi seres não humanos, mas humanoide. E uns parecendo eu os maiores, com coisas tipo símbolos nos braços e rostos. Símbolos nos braços e rostos. Sobre tatuagens. Já viu que eu sempre alertei vocês sobre tatuagens? Eu falo, pessoal, cara do céu, vocês seguem esse modinha daqui, cara. Eu não tenho uma tatuagem no meu corpo. Por quê? Vocês às vezes vão no modismo, tatuam coisas que vocês não sabem o perigo energético. Às vezes você está colocando a tatuagem de um clã inimigo do seu eu maior. Às vezes você está colocando a tatuagem, né? Digamos de seres que comparamos bruxas do plano astral, e você tá tipo assim, sabe quando o boi marca? Não tem o boi lá, né? Aquilo lá que eu acho uma crueldade, uma demarcação do boi. Quando você coloca uma tatuagem e ela é de frequência e origem astral, você está se falando assim, olha, ser, eu sou seu, eu pertenço a você, você vai reger a energia da minha vida, a minha frequência, ela é sua, então modifica a minha energia original me transformando na sua energia. Então, porque lá são seres todos demarcados, mas lá todo ser demarcado, ele sabe exatamente cada risco ou círculo que tem no seu corpo. Aqui não, aqui o pessoal age na cegueira, no impulso, né? E esses seres lá já fazem isso de propósito, para aprisionar. Então ela coloca aqui, ó, também vi seres não humanos, mas humanoide, e uns parecendo Deus maiores, com coisas tipo símbolos nos braços e rosto. Não era tipo tatuagem, não. Os símbolos eram azul metálico, brilhante, como se estivessem aceso. Esse desenho me lembra muito, mas azul, com a espada do outro, né? Ela mandou uma imagem aqui. Então, assim, aí colocou, bom dia, irmãos. Essas coisas e lembranças ficam gravadas em nós, né? Tipo, surreal demais para os personagens aqui. E os relatos que nos ajudam a ter parâmetros para perceber se isso foi lucidez ou maluquice, sei lá. Às vezes temos esses pensamentos de que podemos estar ficando loucos, mas logo depois vemos que não, kkkk, só estamos mais lúcidos. Eu agradeço muito ao Cosmos por essa dádiva e agradeço a vocês, todos vocês da família Marins,
Sou eternamente grato por compartilharem suas experiências e as dos outros amigos. Isso ajuda demais a gente em tudo. Inclusive, eu não comentei com vocês, mas depois do loop, no mês de abril todo, eu vi uma menina de uns 4 anos em meditação em um sonho. Sinto que é recobrança de lembrança de loop, mas não quero e nem pretendo ter mais filhos. Só tenho, né, a filha dela aqui, que ela fala. E quando olho para ela, me dói também, amigos, pois já vi ela nos meus braços morta, como já relatei a vocês. Mais uma vez, gratidão por tudo, meus amigos, e que o universo sempre conspire a favor de vocês. Gratidão, né? Nossa amiga aí, com pseudônimo também do sobrenome de Orion. Tá vendo como é que é? Ah, Marcelo, mas eu sonhei. Como é que eu vou distinguir? Eu já ensinei a vocês a distinguir sonhos de experiências astrais. Até vou dar uma repassada nisso para vocês nesse vídeo aqui agora. Quando eu estou sonhando, Marcelo, hoje eu sonhei, eu vou contar meu sonho hoje. Todo dia eu sonho e tenho experiências astrais. Saio pro astral. Você acha que eu não sonho? Sonhos são memórias que até o nosso próprio corpo cria dentro dele para que nós não venhamos a lembrar do plano astral. É tipo assim, sabia? Eu já disse para vocês que o nosso corpo, ele é uma unidade viva. Ele é uma unidade viva. Nosso corpo, se vocês pudessem sair do corpo de vocês e observar o corpo de vocês quando vocês não estão ali, né, de uma certa forma. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você já viu um parente seu dormindo? E a pessoa, às vezes, ela tem gestos. Às vezes a pessoa parece que tem tics. Tem pessoas que ficam mexendo o braço, a perna, retorcendo, né? Tem pessoa que está dormindo. Você pensa... Você já viu... Ó, eu quero ser o mais claro possível. Você está ali vendo o seu filho, seu marido ou sua esposa dormindo. De repente, você vê que eles têm gestos estranhos. Às vezes... o braço mexe, às vezes eles têm movimentos estranhos, ele está dormindo, ele está sono pesado. Às vezes tem uns que tem comportamentos assim, ó, mexe, tem uns que ficam mexendo a boca, tem pessoas que ficam rangendo dentes. Meu pai rangia dentes à noite, rangendo dente fica raspando no outro. A ciência, a biologia, ela explica da forma que ela entende, mas isso é o corpo. Quem trabalha com medicina, quem trabalha com enfermagem, já viu uma pessoa morrendo? Já viu uma pessoa, tipo, intoxicada, ou a pessoa... Tem um termo chamado, acho que é gasp. Eu já vi enfermeiros são gaspeando. A pessoa praticamente ela tá morta, mas o corpo dela fica tendo uns movimentos involuntários, né? Uma vez eu vi uma pessoa, ela meio que ela afogou. E ela tava assim, ó. Ela tinha uns movimentos, parecia que foi um terror. Ela ficava... uns movimentos que você percebe e fala assim, pô, parece que um demônio entrou dentro da pessoa. Uma pessoa que está morrendo, às vezes, já reparou, às vezes, quem trabalha com enfermagem, medicina, vai me entender melhor. Eles falam gaspeando, né? A pessoa estava gaspeando, mas o termo é gasping, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela... Uma vez eu vi uma pessoa gaspeando, ela ficava assim, ó. Cara, uma coisa horrível. Sabe o que é isso? Não, ali não tem espírito mais não, tá? O espírito se desdobrou. O espírito desdobrou, é tipo espasmos. Isso é o corpo. É o corpo sem o espírito. O corpo, antes dele perder... Porque o corpo, ele se alimenta da sua energia, tá? O corpo alimenta-se da sua energia espiritual. Sem a sua energia... O seu corpo... ele sabota o seu espírito. Ele sabota o seu espírito.
Então, o corpo ele precisa do seu espírito para ele sugar a energia. O corpo ele é um agente biológico independente. É como se fosse, de uma certa forma, você está dentro dele, mas ele é um hospedeiro da sua energia espiritual. Então, como um bicho, nosso corpo, ele é um bicho, tá? Ele é um bicho criado por seres alienígenas. E o que acontece? Ele precisa de energia para sobreviver. Ele é um bicho que precisa de energia para sobreviver. Na ausência do espírito, quando o seu espírito sai, ele percebe que ele está sem energia para sobreviver. Então o teu corpo ele começa a ter reações que são para uma pessoa normal bizarra, mas são reações de autossobrevivência. Então o espírito não se encontra mais nesse corpo. Aquilo é o corpo. Aquilo é o corpo. O corpo nosso, ele é um ser independente do nosso espírito e ele rouba a energia do espírito. Tanto que quando a gente fala também, seus pensamentos não são só seus, porque o corpo, ele cria desejos na nossa mente, na nossa percepção. Então, o nosso próprio corpo nos manipula. Porque quando os seres alienígenas criaram o corpo, ele criou o corpo no desejo de se acoplar constantemente, que é através do ato da atividade sexual. O corpo, ele entende o quê? Que ele tem que buscar outro corpo para acoplar. O nosso corpo, ele tem uma configuração autônoma. Enquanto você está aqui, da onde eu vim, do que eu sou, será que existe Deus, o universo? O corpo ele tem uma outra programação, ele trabalha oculto, escondido de você. Enquanto o seu ser espiritual está aqui agindo, o corpo ele está agindo na oculta de você. Ele age, ele trabalha contra você, porque o teu corpo é um agente biológico independente. Ele é um bicho mesmo, ele é um bicho. Tá? Ele é um bicho. Tanto que na ausência do espírito, e geralmente você vê isso no momento de morte de uma pessoa, você vai perceber que aquele bicho ele tem uns comportamentos estranhos, parece um bicho. Porque ali é 100% o que é a vida, o corpo em si, a unidade biológica do corpo. É um bicho. Então, o seu espírito entra numa unidade biológica que tem uma vida. Uma vida. E o que acontece? O nosso corpo é o nosso principal inimigo. Então, quando você reparar um vídeo, né, vai lá, Gasping, você vai ver o corpo em si. Ele fica assim, ó. Isso é o seu corpo. Aí quando o espírito entra, o corpo... Você incorpora no corpo. E aí ele fala, opa, ele tá aqui. Eu vou sugá-lo. Eu vou sugar o espírito dele. E muitas vezes, você se sente fraco. Às vezes, toda essa sabotagem é o corpo. O corpo, ele é um ser vivente biológico dos extraterrestres, tanto que ele é criado, configurado pelos extraterrestres, tanto que eu falo, gente, o corpo não é de vocês. O corpo não é de vocês. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa em estado de convulsão, você sabe o que é a convulsão? Eu vou explicar. A convulsão, o espírito se desgrudou. O espírito desgrudou. O espírito, ele sai. Pum, por algum motivo ele sai. Ele desconecta. O espírito pulou do corpo. Fez só. Pulou. O corpo começa a entrar no estado. Aquilo é o corpo. Ele é um zumbi. Aquilo é o corpo. A convulsão é o que? O espírito saiu do corpo. Ele desgrudou. Pá. E aí o que acontece, né? Você percebe
É isso, os roncos, né? Ah, não, a pessoa tem uma apneia. Cara, eu vou pedir pra Fabiana um dia me filmar dormindo. Os meus filhos acham bizarro. Quando eu, por causa desse trabalho, da minha paranormalidade, o meu corpo tem movimentos autônomos que os meus meninos já ficaram assustados. Fala, pô, meu pai parece um bicho dormindo. Ele é estranho. Os músculos dele mexem sozinhos. Tudo nele mexe sozinho, movimenta-se sozinho. Tudo nele. Ele parece um ser na cama mexendo. Isso é o corpo. O meu corpo, ele é bem monstruoso pela energia que eu trabalho. Então, onde eu falo para vocês, vocês têm que entender muito o que é isso daqui. Muito o que é isso daqui. Corpos. Eu só vejo cada informação errada sobre corpos. Eu vou contar uma história para vocês, verídica. Eu tinha um colega, tá? Eu tinha um colega que eu vou tentar não expor, que é uma pessoa de Uberlândia. Eles tinham contratado. Aqui não tem mar, aqui não tem litoral, certo? Se você quer ir no litoral, você vai. O litoral mais próximo aqui para nós é o litoral de São Paulo, né? Com as cidades de São Paulo é o mais próximo. Então aqui temos muitas excursões. Geralmente você vai pagar 150, 180 por pessoa. Você sai na sexta e volta na segunda. Passa o final de semana no litoral. Aqui em Uberlândia tem litoral, tem excursão para tudo quanto é parte, se vocês quiserem e quem é daqui. E eles toparam ir, né? Toparam ir para o litoral. Esse amigo meu segue o trabalho Chamados a Despertar, me conhece muito antes de todos vocês, porque o trabalho que eu faço eu já fazia nos bastidores, sem ser internet, com algumas pessoas, e essa pessoa me já era bem conhecedor das coisas astrais. O que que acontece? Presta atenção. Essa pessoa foi ele, a irmã, uma outra irmã e a mãe iam para o litoral de, eu acho que era Ubatuba. Eles iam para excursão. O pai, trabalhando numa empresa, não podia ir. Estava trabalhando. Falou, vocês vão, eu sou gerente na empresa, não posso sair. Beleza. A mãe, ele e as irmãs pegaram o ônibus sentido estado de São Paulo. Pra lá, ou antes, eu acho que antes de Uberaba um pouco. Isso foi, se não me engano, 1998, 99. Pra lá, eu conheço essa pessoa muito antes disso. Pra lá, eu acho que é pra lá, quase em Uberaba, não sei. Um ônibus perdeu o controle e o ônibus quase caiu no desfiladeiro. Quase caiu no desfiladeiro. Só não caiu no desfiladeiro, o motorista perdeu o controle do ônibus de viagem. Só não caiu no desfiladeiro porque tinha uma rocha do tamanho de um Fusca. Sabe aquele Fusquinha, aquele carrinho da Volkswagen? Tinha uma rocha do tamanho do Fusca. E o ônibus ficou assim na rocha. Se essa rocha não existisse, eles tinham caído no desfiladeiro e tinha todo mundo morrido. Porque era um ônibus básico. Era um ônibus de viagem, porém era um ônibus simples. Simples. Beleza? E o que que acontece? Voltaram para Uberlândia, todo mundo frustrado, chateado, triste. Só que teve nego que caiu, quebrou o braço, cortou aqui a testa, caiu, pessoas machucaram, mas voltou todo mundo triste. Esse meu amigo, chegando na casa dele, ele tinha um cachorro de estimação. Tinha aqueles cachorros de estimação caríssimos, acho que não sei se era... Ah, não sei, não parece que é salsicha, mas não é salsicha não, é maior, tem uns orelhão gigante, não é peludo, é um pelo liso. É uma marca cara aí, né? Acho que é Bacê, Round, sei lá, uma coisa assim. Chegaram na casa, meus amigos,
Isso eu falo porque morava perto da casa da minha mãe e é uma pessoa que eu conheço desde a infância. Assim que o ônibus, assim que o ônibus chegou, a pessoa foi em casa, o pai chegou, ué, que isso aconteceu? Vocês não estão indo para lá? Não, deu errado, deu acidente. O cachorro, o cachorro começou, e começou a rodopiar. O cachorro começou a rodopiar. Rodopiar. O cachorro. Sabe quando o cachorro fica querendo morder no próprio rabo? Você já viu isso? Quando o cachorro começa a querer morder no próprio rabo? O cachorro ficou dando volta e querendo morder no próprio rabo, rosnando bem alto, agressivo. O cachorro nunca nem fez isso. Era tão manso, mas tão manso, que você pegava o cachorro. Eu já o peguei no meu colo, fiz carinho, ó, né, tá aí várias vezes. E o cachorro começou a rodopiar e tipo assim, eles chegaram, era 2 horas da tarde. A excursão, eles iam sair tipo assim, 6 horas da manhã, né? E deu errado, resolveu, todo mundo chegou depois, né, do almoço. Aí o que aconteceu? O pai pegou e jogou um lençolzinho em cima do cachorro. Ninguém põe a mão naquele cachorro. Ninguém põe a mão naquele cachorro. E aí esse amigo meu mandou a irmã dele me chamar, porque o Marcelão, todo mundo lá. Quem que é o cara que vê espírito? É o Marcelão, chama ele lá. Marcelão é meu colega de escola. Na hora que eu cheguei na casa dessa pessoa, desse meu amigo, o que acontece? A entidade espiritual, que para os religiosos seria um demônio, a entidade incorporou no cachorro. A entidade estava tão brava, mas tão brava, porque ela programou matar eles naquele dia. Ela tinha programado matar a família. E hoje ele fala assim, Marcelão, eu sei porque um dia eu ia entrar na mesma atividade de despertar que você criou, que você traz, desse despertar de consciência cósmica. E aí o que acontece? Eu sei que isso ia acontecer na minha vida. E essas entidades, na época, ficou tão bravo, a entidade tirou o espírito do cachorro. Vocês acham que não incorpora? Incorporou no cachorro, até matar o cachorro. É como se fosse assim, incorporou no cachorro. Já viu que as entidades ficam rodopiando, não fica? Elas não ficam rodopiando. Eu fiquei só observando a entidade lá. Tirou o espírito do cachorro e ficou incorporado até o cachorro morrer. Matou o cachorro deles. E, tipo, eu não matei vocês, mas o cachorro eu matei. É uma forma de demonstrar o meu protesto. Porque eu queria matar vocês. Mas intercederam. Então foi lá e matou o cachorro. Matou o cachorro. É por isso que eu falo para vocês, tomarem cuidado antes de ter um bicho, né? Porque na realidade, vocês acham que eu tô falando do corpo, não tô falando do corpo agora? Vocês acham que 100% das vezes o cachorro de vocês é ele? Vocês acham? Já reparou que às vezes seu cachorro fica olhando de forma estranha? Já reparou que o seu cachorro fica te reparando de forma estranha? Você já reparou que tem bicho que se vê a dona nua, o cachorro ele interage daquela forma? Já repararam? Porque é muito fácil para um ser espiritual entrar, incorporar num bicho, um animal. Em qualquer bicho, um animal. Lembrei agora, né? Da Bíblia, né? Da Bíblia, né? Jesus está lá. Lógico que isso aí é fantasia, mas com uma certa verdade. Jesus está lá e expulsando a legião de demônios da pessoa, do humano. E aí o que acontece, né? Os demônios falam, a legião fala, podemos entrar nessa manada de porcos? E Jesus fala, pode. Eles entram nos porcos e se jogam do abismo, né? Então o que acontece?
Isso, muitas vezes você tem que entender que seu bicho não é seu bicho. Às vezes ele está incorporado. Você já viu animal sair fora do controle? Já viu animal sair fora do controle? Já viu? Animal. Às vezes você tá em casa, o cachorro fica te encarando, ele fica te analisando. Você olha e fala, credo, que isso, né? Principalmente mulher, né? Tem cachorro que fica doido. No plano astral, eu já disse que rola vários tipos de atos de intimidade sexual com seres que, tipo assim, lá são alienígenas, são seres dimensionais, os seres da dimensão do espelho, que parecem bichos no modo de visão da terceira dimensão, e exige muita atividade sexual no plano astral, entre os maiores e seres alienígenas com seres os maiores. É uma geração de energia muito forte lá. E o que acontece? A pessoa, ela traz, sem perceber, esse desejo. E se você for reparar, existe uma prática chamada zoofilia, ou bestialidade, que é a prática de sexo entre humanos com animais. Isso acontece demais. Sexo de humanos com animais. Mulheres que têm ato íntimo com cachorro, com cavalo, com porco. Tem homens que, ai credo, tem ato íntimo com cadelas, cachorrinhas. Aí você fala assim, pô, isso é uma doença. Eu não vou caracterizar como uma doença. Para mim, isso não é doença. O que é isso? Isso é, digamos, a característica astral que o eu maior dessa pessoa tem o hábito e o costume de ter atos de intimidade com seres que são eus maiores e outros alienígenas, reptilianos, reptilianas, seres de outras dimensões, seres da dimensão do espelho, que eu já disse que tem uma obsessão por animais, animais, digamos, humanos, né? Humanos é animal também, por humanos. Então essa pessoa, ela traz isso encultado na sua energia. Então ela não sabe, ela não entende, isso é um reflexo astral. Então ela tem esse desejo, ela tem essa vontade dessa prática aqui, porque ela não entende. Porque isso vem do plano astral. É por isso que vocês não entendem o que é o plano astral. É por isso que vocês não lembram de quando vocês nascem, vocês é tudo desmemorizados. É porque vocês não se lembram dos sonhos de vocês direito. Porque vocês acham que quando vocês morrerem, vocês não sabem o que vai acontecer. A morte é um mistério. Porque lá, a verdadeira realidade, ela é bem diferente, com vários critérios que não existem nessa porcaria que você nasce e morre. Aí o que acontece? Só que lá no plano astral, você está tendo atos com seres astrais. Com seres astrais, com seres da dimensão do espelho, com seres extraterrestres que fazem isso de uma forma a gerar energias ou algumas substâncias que eles querem. Lá, isso é as claras, só que o ser tridimensional, ele vai fazer essa prática aqui, meus amigos do céu. Esses cachorros é tudo incorporado por entidades. O animal aqui, quando se existe isso, o espírito é arrancado, as entidades incorporam tudo. Tudo nos animais. E aí você vai ver o cachorro com um certo sadismo. A libido explodindo. Mas 101% disso tudo são entidades espirituais incorporadas nos animais, utilizando os animais como um veículo para ter intimidade com humanos tridimensionais. Entende o quão aqui é cruel essa realidade? Ela é cruel. Isso aqui é cruel demais, meus amigos.
É por isso que eu digo para vocês, o humano, se ele pudesse se lembrar o que é o plano astral, ou o que é aquela realidade que ele sempre viveu antes de nascer, que ele vai todas as vezes quando ele dorme, e quando ele morrer ele vai voltar para lá, ele ia pensar 1000 vezes antes de fazer as coisas aqui. Porque aqui você tá na brasa o tempo todo, entende? Porque muitas vezes no vídeo de ontem eu falo assim, gente, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas porque elas não vão me entender. Porque eu falo no âmbito astral, mas elas são tridimensionais. Elas acham que isso aqui é a realidade, quando isso aqui não é a realidade. Imagina, né? As pessoas que fazem isso lá, os cachorros tudo incorporado. Os cachorros, ali nem é cachorro, ali nem é bicho, nem é animal. Ali são entidades espirituais incorporadas. E o humano tridimensional nem sonha que ele está sendo usado e abusado. É por isso que eu faço esse trabalho, para mostrar seriedade para vocês. O que é isso daqui? Então, aonde eu falo para vocês sobre os sonhos, por exemplo, como distinguir, eu já falei, eu já fiz vídeo sobre isso, mas vou voltar lá. Como distinguir sonhos de projeções, realidades astrais? Quando você sonha que você está aqui. Hoje eu sonho com a minha mãe quase todo dia, com a Márcia. Hoje eu sonhei o seguinte. Olha o sonho que eu tive hoje. Eu sonhei que minha mãe tinha morrido. Ela morria, eu vi ela morrendo no caixão. Ela estava morta, ela tinha morrido de falta de ar. E ela tinha morrido. E a gente enterrou ela. Não é lembrança de loop, não. É sonho mesmo. E aí, logo na sequência, eu sonhei que o meu pai tinha morrido. Eu falava assim, pô, brincadeira, fiquei sem meu pai também. Caraca, velho. Minha unidade de estrutura tridimensional da parte da que a minha família ruiu. E aí eu falo assim, pô, meu pai morreu. Aí eu via o meu pai no caixão e falava, pô, tô enterrando o meu pai. Aí eu enterrava meu pai. E aí eu pensava assim, pô, conversava com a Fabiana, falava, pô, meu pai, nossa, cara, sabe o que acontece? Acabou a minha família original da tridimensão, porque, pô, nasci da minha mãe, nasci do meu pai. Eles eram a minha base. Quando eu nasci, que eu me vi como gente, era minha mãe e meu pai. Cresci criança, ela cuidando de mim, vendo ele trabalhar ali. A unidade familiar. Fiquei adolescente, fiquei adulto e agora eu fiquei sem os dois. Então a minha vida perdeu uma certa energia. Aí o que acontece? Aí eu acordei. Eu estava sonhando. Estava vendo a minha irmã no sonho. Eu estava conversando com a Carla. Ah, Carla, não sei o que, coisas normais. Quando você sonha com coisas daqui, se não for... Agora nós temos uma nova teoria, né? Nós temos uma teoria que é a lembrança do loop temporal. Se não for uma lembrança de um loop temporal, você está sonhando. E quem manipula e cria os sonhos? O corpo. Sabe aquele corpo que eu falei para vocês que ele gaspeia? Nossa, o corpo em si, ele é um ser que é um animal? Pois é. É ele. Esse camarada que cria toda a estrutura de sonhos. Porque o seu primeiro sabotador é o seu corpo. Agora, quando você está... Geralmente, quando você sonha, que você está aqui, você está na sua cidade, no seu bairro, você está num lugar, você está num país, conversando com pessoas normais, às vezes amigos. São sonhos que esse camarada está manipulando a sua mente para quando você voltar. É tipo assim, eu vou simular um corpo. Eu sou o corpo do Marcelo. Eu não quero que o Marcelo se lembre do plano astral. Porque o Marcelo, lembrando-se do plano astral, ele será menos alimento para mim. O Marcelo, me alimentarei menos do Marcelo. Então eu não quero que ele se lembre do plano astral. Porque eu quero me alimentar
mais intensamente dele, beleza? Ele faz assim o teu corpo. Aí o que acontece? Aí quando o seu espírito vem e ele acopla no corpo, toda uma preparação corpórea dele, química, biológica, vai trabalhar para que o quê? Ele não permita o seu registro com, ou seja, a sua lembrança, a sua recuperação de experiências cósmicas. Então, o teu corpo, ele trabalha em si. É por isso que às vezes eu falo assim, gente, não fuma cigarro, não bebe bebida alcoólica, gente, diminui a pornografia, gente, não coma carne, se abstenha-se disso. Por quê? São esses vícios que alimentam este corpo. Vocês acham que vocês fumam pro corpo, fora outros seres que vêm resgatar uma energiazinha de você. Mas o corpo, ele gosta de fumar. O corpo, não teu espírito, que quando você morre não tem cigarro, digamos assim. Ele gosta de entornar o corpo. Até, sabe essa libido desenfreada, que você parece um animal querendo caçar tudo quanto é homem ou tudo quanto é mulher? Sabe essa libido louca, essa ambição, essa coisa por sexo? É o corpo. Então, quando o Marcelo fala, gente, para você ter a conexão cósmica ou astral, você tem que diminuir esse cara aqui. Você não pode dar bola para esse cara assim, não. Você tem que cortar desse cara, as regalias desse cara, que é o teu corpo biológico. Porque se você for carnal é alimentá-lo. Você será menos espiritual. Então você estará mais suscetível às coisas da carne, mas você estará bem menos em contato com o plano astral espiritual. Então, eu digo para vocês, consumo de carne, vícios, né, cigarros, álcool, drogas. Então você está alimentando o teu corpo. Marcelo, mas é só vícios? Não, sentimentos. O corpo manipula nossos sentimentos. E às vezes os sentimentos... Eu falei isso, acho que 2 vídeos atrás. O sentimento, às vezes fala assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não fumo, não bebo, eu não uso drogas, eu não vejo pornografia. O que acontece? Em que o meu corpo me prende? Nos sentimentos, tipo inveja, pensamentos ruins, maldades, ciúmes. Às vezes você tem ciúme do seu irmão, com a sua mãe. Às vezes você tem ciúmes afetivos, filho, pai, mães, cônjuges, tudo. Isso é do corpo. São sentimentos. Os nossos sentimentos ou os instintos nos destroem. Por quê? São coisas carnais. O espiritual, o astral não tem isso. Não existe ciúme, não existe inveja, não existe isso no plano astral. Existem guerras, propósitos, metas de grupos astrais. Mas, se você não tem essa prática, o que acontece? São sentimentos. Os sentimentos que você tem dentro de você, que o teu corpo ajuda a manipulá-los ou potencializá-los. E é aí onde eu falo para você. A transformação, a desconstrução, sentimentos de posse também. Sabe, sentimentos é o pior. Orgulho, vaidade. Ah, mas eu não tenho, você tem, todo mundo tem. Então, são esses pequenos atributos que alimentam o teu corpo e te afasta do espiritual. E aí você não consegue conectar. Aí quando você vem do plano astral e você acopla no corpo, o teu corpo já trabalhou toda uma unidade biológica dele
para substituir suas experiências ou anular as suas experiências astrais. E se ele puder manter você no escuro, ele o fará. Essa é a função do corpo. É por isso meditação, pessoal, meditação, abandonar a religiosidade, que o corpo ama a religiosidade, abandone a religiosidade. Marcelo, eu tô pecando em alguma coisa, porque não consigo. Cara, faça uma análise de você, os sentimentos é do corpo. O ser espiritual, ele é frio. Às vezes vocês acham aberrador quando fala que alienígena não tem sentimento, né? Esse sentimento, até essa, digamos, a coisa do corpo, isso é tudo do corpo. O espírito não tem isso. O espírito, eles são frios. Então, os sentimentos destroem, porque o sentimento ele é criado pelo desejo do corpo. O corpo deseja. Ou você é carnal ou espiritual. Em certos pontos, a religião dá uns toques verdadeiros, mas a religião ela te dá uns toques verdadeiros, te dá 1000 toques para te prisionar. Então, onde eu falo para você, aí quando você morre, aí você fala, pô, aquele gordo tava certo, cara. Aquele gordo não era tão maluco quanto eu imaginava, o cara era até mais esperto. Então, onde eu falo para vocês, né, todos os sentidos do corpo. Então, você vai entender que o corpo ele é uma unidade biológica extraterrestre. Ele não é... Aí tem pessoa que ama seu corpo demais. Gente, entenda. Cuidar do corpo, zelar pelo corpo. Você está zelando pela sua aparência, para ter saúde. Mas ter adoração, fascínio pelo corpo, isso é besteira. Então você tem que fazer uma análise de muitas coisas para que vocês... É onde eu falo... O que eu falo? Eu não falo que o apego é algo que não deixa vocês saírem da Terra. As pessoas não conseguem entender. Mas se eu for expor toda uma complexidade, nós vamos fazer um vídeo de 10 horas e vocês não vão entender. Porque a coisa é tão mais complexa que um simples corpo igual o daqui te aprisiona. Então, onde eu falo no âmbito espiritual astral. Agora, quando você sonha que você está vendo monstros, você viu o capeta, você viu alienígenas, naves extraterrestres, que você estava num lugar meio escuro, humanos esquisitos, aqueles humanos são esquisitos, o comportamento deles é esquisito. Poxa, eu vi um bicho que ele, igual a amiga descreveu, estava num campo ou num lugar assim, assado, um lugar que ele é diferente ao que nós estamos acostumados como nossa realidade. Aí a chance de você estar recuperando as memórias astrais e o teu corpo não está conseguindo bloqueá-las ou sabotá-las. E é aí quando o teu corpo ele te prende no sentimentalismo, igual, pô, cara, doeu perder minha mãe, pô, meu pai tá velho, meu pai vai morrer. Caraca, velho. Você entendeu a manobra do meu corpo todas as vezes que ele me faz sonhar com a Márcia Helena? Entendeu? Ele está tentando me estimular o meu sentimentalismo. Ele está trabalhando o meu sentimentalismo, que é a prisão sentimental. Às vezes, quando eu estou falando da minha mãe, dá vontade às vezes de chorar, é o meu corpo trabalhando. Chora, filho. Então, onde eu falo para vocês, entende? Que, sonhei hoje, você entendeu que o meu corpo estava trabalhando meu sentimentalismo tridimensional como personagem? Para me prender aqui e não desenvolver o astral. Vocês entenderam? Entenderam?
a gente tinha, eu e Fabiana, uma amiga aqui, eu não sei o que aconteceu, não sei se ela já morreu. Ela desapareceu, não deu mais sinal e não aparece em lugar nenhum. Mas ela já era de idade, ela tinha mais ou menos uns 70 anos de idade, por isso que eu desconfio que ela já morreu. Ela simplesmente sumiu. E aí o que que acontece? Ela falava assim, olha, quando eu fiquei mais ou menos os meus 50 anos, que eu encontrei a espiritualidade, eu, com desejo de ir embora, descobrindo que tenho traços e ligações cósmicas, o que que eu fiz? Eu peguei todas as fotos do meu pai, da minha mãe, fotos de quando eu era criança com eles, todas as minhas fotos que eu tinha desde a infância, com os meus pais, meus tios, meus primos, que tudo já morreu. Tudo isso eu joguei fora, pus fogo, rasguei, pus no lixo, Marcelo. Eu joguei tudo fora, as fotos do meu pai, da minha... Agora eu pergunto pra vocês, tem coragem? Quem de vocês tem coragem? Ela fez isso. Ela simplesmente falou assim, olha, quando eu fiz 50 anos, joguei tudo fora. Porta-retrato, não tenho... A única lembrança que eu tenho dos meus pais é na minha mente, acabou. Eu estou desligando tudo daqui. Saudades para não ter, porque eu sei que eu vou embora. Então vocês entenderam? O que é a percepção astral? É aquilo que muitas vezes você vai chamar de pesadelo, porque é tão diferente daqui, é tão cruel daqui, é tão estranho daqui. Você vai ver seres, bichos, e aqui você vê humanozinhos, né? Então você vai entender que o corpo ele te traz, te remete à terceira dimensão, então é os sonhos. E o astral é aquilo que você chama de pesadelos. A maioria dos seus pesadelos com bichos, monstros, lugares obscuros são lembranças astrais. E o teu corpo vai fazer você ter a sensação do plano astral como uma coisa horrível. Porque o teu corpo quer você totalmente tridimensional para ele poder abusar. Tá bom? Eu fiz isso com o meu álbum de casamento. Pessoas falam, pô, vou embora, já tô velho, já morreu todo mundo, então não vou guardar foto. Não, eu vou jogar tudo fora, porque na realidade é uma história que já passou. Ela falou, fiquei analisando, falei, faz sentido. Faz sentido realmente no desapego, faz sentido, na verdade. Ela jogou foto dela criança com os pais, foto dos pais, ela jogou tudo fora. Falou, não quero mais nada de foto, tô pra morrer, eu quero ir embora, não quero lembrar nem que eu passei, que eu tive esse período. Acabou, isso é passado. Não quero me apegar aqui mais nada, entendeu? Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido para você uma forma de você pensar, uma forma de você buscar, de você compreender o plano astral. É por isso que às vezes eu tenho muitos receios de falar do plano astral para vocês. É por isso que eu faço um trabalho que é onde eu jogo as minhas experiências e deixo com que vocês busquem, como a Fabiana busca, o Michael busca, a Marcele busca e todo mundo busca para as pessoas o quê? Para as pessoas, digamos, tirar suas próprias conclusões. É por isso que eu falo, eu já falei em tantos vídeos, pessoal, se o que eu falar, se o que eu relatar da minha vida, se isso te ajudar, se isso for útil para você, nem que seja uma frase, poder te ajudar a solucionar os seus dilemas, se o que eu falo for proveitoso, meu trabalho já está feito, já estou pago, tá bom? Forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.